não morrerás. Então Deus diz que poderia comer qualquer fruto que estava no jardim, mas o que estava no meio do jardim não podereis comer. O que acontece? O versículo 14. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Veja o que a serpente fez. Deus disse: no dia que comer, morrerás. A serpente está distorcendo a palavra de Deus, dizendo: no dia que comer do fruto, não morrerás. Então ela está dizendo que não vai morrer. E Deus disse que ia morrer. Diz aqui, continuando, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o que é que Satanás aqui fez? Ele usa a serpente e para distorcer a palavra de Deus. Quando Deus disse: não comerei desse fruto, porque a partir do momento que comesse aquele fruto, ia morrer. E a serpente disse: não, comendo desse fruto, não morrerás. Então Deus disse que vai morrer, e a serpente disse que não vai morrer. Então certamente o diabo ele tem essa estratégia de distorcer a palavra de Deus. Analisando essa questão, quando Eva come do fruto, ela morreu? Não. Levou para Adão, Adão não vigiou, comeu do fruto e continuava vivo. A serpente disse que comesse aquele fruto, não morreria. Então eles continuaram vivos. Mas Deus estava errado ou era a serpente que estava certa? Analisando essa questão, quando Deus falou que não comesse do fruto, porque morrerás, existem 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando Adão come do fruto, ele morreu espiritualmente. Então, porque a Bíblia diz, através de um homem veio o pecado e o pecado passou para todos. Então, o homem chamado Adão, porque o pecado veio através dele, porque ele era responsabilidade, estava em Adão. Então, analisando essa questão, eu quero trazer outra questão aqui, através desse assunto, é que a serpente continua ainda enganando. Significa que o diabo continua enganando a humanidade, distorcendo a palavra de Deus. Analisando este livro aqui, que é Princípio do Evangelho. Esse livro aqui é da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Significa os Mormons. Veja a palavra bonita. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. A palavra muito bonita nessa colocação. Você vê uma placa da igreja bonita, muito bem caprichada na sua estatura de igreja, mas a palavra diz assim, a Igreja dos Santos nos últimos dias. Não tem problema nenhum. O problema está nas suas doutrinas. O que é que ele ensina? Então, nesse evangelho aqui, que deu o princípio do evangelho, na página 17, fala aqui de escolhemos Jesus Cristo como nosso líder e salvador. Então está nessa página aqui deste livro, ok? Então, nós vemos aqui que quem é o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias? José Smith. José Smith é o fundador desta igreja. Mas eu quero logo aqui trazer o assunto a escolha, quem é o nosso Salvador. E neste livro diz aqui que apareceu os dois, Jesus e o diabo, para oferecer, para trazer salvação à humanidade. E Jesus se oferece dizendo, eis-me aqui. Então, nessa questão aqui, quando diz aqui, Jesus estava disposto a vir a esta terra e dar sua vida por nós, e todo sobre si o nosso pecado, a Bíblia diz que, como o Pai Celestial obedecemos os mandamentos do Pai Celestial. Sabia que era necessário que fosse livre, a fim de nós tornarmos dignos de exaltação. Jesus disse, Pai, faça a tua vontade e seja a tua glória para todo sempre. Então Jesus disse que queria vir oferecer para trazer salvação para a humanidade. Jesus queria vir morrer por nós.
Mas só que o outro aparece, o diabo, nessa página aqui, a página 18, ok? Nessa página 18 aqui, aí logo aqui em cima, está explicando dessa forma. Satanás, que se chamava Lucifer, também apresentou-se e disse: Eis-me aqui, dai-me e eu serei o teu filho, redimirei a humanidade toda, e de modo nenhum uma alma se perderá. Sem dúvida, farei, portanto, dai a tua honra. Então, Satanás se ofereceu também para trazer salvação para a humanidade. Então, nessa questão aqui, analisando aí o que acontece. No livro de José Smith, mostra que Jesus se ofereceu ao Pai para trazer salvação à humanidade. Também o diabo se ofereceu para trazer salvação à humanidade. Veja que problema é este. Analisando essa questão, o Pai escolheu Jesus, seu filho, para trazer salvação para a humanidade. Já que o diabo, que é Satanás, foi rejeitado por não trazer salvação à humanidade, então ele se rebelou contra Deus. E aí ele foi expulso do céu. Veja que tanta heresia. Só que significa a serpente lá do Éden. A serpente do Éden, o que é que Deus disse a Eva e Adão? Não comerei desse fruto, porque no dia que comer, morrerás. Sabe o que foi que a serpente disse? Através do diabo, usando a serpente? Não morrerás. Então significa que o diabo sempre tem e está tendo, distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, o diabo distorce de outra. Então, nessa questão desse livro aqui, Princípio do Evangelho, que é dos Mormons, o fundador José Smith, aqui tem também a Bíblia dos Evangelhos dos Mormons, que fala aqui, outro Evangelho de Jesus Cristo. Então, já está dizendo outro Evangelho de Jesus Cristo, ok? O próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui, nessa questão, que ele é o Salvador do mundo. Atos capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, somente através de Cristo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que, João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus é o único que pode salvar. Então, nesse caso aqui, Jesus veio para salvar a humanidade. E o diabo queria vir também. Veja a estratégia do diabo nesses últimos tempos. Dizendo que o diabo quer trazer salvação. Como é que o diabo quer trazer salvação se ele próprio foi lá no Éden para distorcer a palavra de Deus e através de distorcendo a palavra de Deus enganou Eva e derrubou Adão, porque Adão não vigiou. Como é que o diabo agora quer trazer salvação se ele próprio foi lá, enganou Eva e derrubou Adão, porque Adão não vigiou? Agora o diabo quer trazer salvação para a humanidade. Veja que ponto de heresia e cegueira espiritual. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que não respondesse ao Evangelho. Então muitas pessoas estão cegos espiritual, crendo numa heresia dessa. Porque para mim é uma heresia, ok? Que o diabo queria trazer salvação para a humanidade. Uma vez, um certo tempo, eu falei com um dos mormons, eu fiquei sabendo que ele era mormon, eu perguntei a ele se Jesus era o irmão do diabo. Ele disse, sim. Você não sabia? Eu disse, não. Ele disse, não, Jesus é o irmão do diabo. Veja que problema. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, significa único, Filho unigênito, para salvar a humanidade. E ele disse que Jesus é o irmão do diabo. Então, a igreja dos mormons tem muitas heresias, ok? Agora, não se engane, porque o nome, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, olha, bonito o nome, mas não é a boniteza, a aparência. O que importa é o conteúdo, o que está dentro do conteúdo. O livro, a capa do livro pode ser bonita. A Bíblia, a capa pode ser bonita. Mas o importante é o que está dentro do livro, o conteúdo, o que é que ele ensina, as suas doutrinas, ok? Então a doutrina dos mormons é essa, dizer que
Satanás queria trazer salvação. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de